Dia pessoal, estamos mais uma vez aqui falando de SUS para concurso e hoje estou trazendo uma análise de alguns editais da IBFC e essa aula vai ser específica para os candidatos ao concurso da IBSER de 2023, que vai ser realizado 17 de dezembro. Então a gente vai fazer uma análise do conteúdo de legislação do SUS de editais anteriores da IBFC, fazer uma análise dessas questões e pontuar quais são os assuntos que vêm sendo cobrados com mais relevância em relação ao SUS ou o que a IBFC trata como SUS em seus editais. E hoje a gente vai ver, né, algumas questões, né, da banca IBFC da Secretaria Municipal de Cuiabá de 2022, ok? Vamos lá, sem muito enrola. Esse aqui é um edital que houve, né, um concurso que houve da Secretaria Municipal de Cuiabá, Secretaria Municipal, e a legislação que foi cobrada, né, pela banca IBFC em relação ao SUS foi evolução histórica, controle social, resolução 453, que trata do Conselho Nacional de Saúde, Constituição Federal, Lei Orgânica 8080, 842, o Decreto 7508, determinantes sociais, sistemas de informação, RDC 63, Resolução 553, RDC 36, a Lei de Proteção de Dados, a 13709, NR 32, Política Nacional de Urbanização, aí vem Lei Orgânica de Cuiabá, Portaria 4729, Portaria 1559, Política Nacional de Pessoa com Deficiência, Portaria 3088, Portaria 483. Bom, ainda tem mais aqui, ó. Item 20, que é a Lei Complementar, né, 93. Aí o aluno ele pode ficar perguntando, poxa, o que eu vou estudar? Né? E a gente vai ver as questões em que alguns tópicos daqui estão nos tópicos do edital de 2023, que é esse edital aqui, que eu já fiz um vídeo falando desses conteúdos que estão sendo cobrados para a prova de 2023, 17 de dezembro aí que vai ter a prova da IBSER. Então, o que tiver nos editais anteriores, né, que também estão presentes no edital 2023, eu vou falar desses assuntos. O que não tiver, né, nesse edital aqui de 2023, mas por acaso tiver nos editais anteriores, eu não vou comentar as questões. E o exemplo aqui muito claro, né, a gente pode ver que esse edital de 2023 ele não está cobrando, presta atenção, ele não está cobrando a lei de proteção de dados, tá? A gente viu aqui e a gente vai ver que em outros editais, porque você pode estudar por questões anteriores e você vai ver questões de lei de proteção de dados. Aí você, vai cair também. Não, possivelmente não vai cair. O que está no edital é o que é cobrado como legislação do SUS. Então, a Lei 13.709, que está presente em muitos editais anteriores de BFC, não está presente no edital da legislação do SUS para 2023. Atenção, que isso é importante. Eu vou falar isso durante a correção das questões de prova. Tá ok? Então, no final, se você pega esse edital todo para estudar, né? Se você pega aqui o edital todo para estudar, vamos supor que se você fosse fazer a prova lá de Cuiabá, né? Professor, por onde eu começo a estudar? Eu diria para você, olha, a lei mais importante na parte de legislação do SUS é a Lei 8080. Depois, Decreto 842, Constituição Federal, essas duas aqui, ó, são importantes. Isso para qualquer concurso quando cobre SUS.
E a gente vai ver se a IBSE realmente ela vem cobrando com mais intensidade a Lei 8080, a Constituição Federal, o decreto, ou se todos esses outros dispositivos que ela está no edital são cobrados. E a gente vai pontuar, beleza? Porque isso já te dá uma visão, a possibilidade de assuntos que podem ser cobrados nas questões de SUS de 2023. Atenção, tá? A gente está muito próximo da prova, né? Hoje nós estamos em outubro e a prova é daqui a um mês e tal, né? A 17 de dezembro. Então você tem pouco tempo, você tem vários assuntos para estudar, beleza? Então vamos marcar para vou marcar para vocês quais são os assuntos que você tem que dar maior atenção dentro da legislação do SUS, ok? Então a gente vai vendo as questões. Essa é uma aula, vamos ter mais 5 aulas nesse mesmo tipo, falando de questões anteriores de SUS da IBFC, né? Aí vem aqui eu vou falar de questões de nível superior e nível médio, tá? Nas questões aqui de nível superior, vem assim: de acordo com a disposição da Constituição Federal sobre saúde, analise afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro e falso. Ó, uma questão que cobra a Constituição Federal, né? Então você pode até marcar lá, a Constituição Federal foi um item que foi cobrado, nível superior. Aqui, né, Constituição Federal, e vamos dar uma importância porque a Constituição Federal que a IBFC cobra é do artigo 194 a 200. Normalmente é cobrado do artigo 196 a 200. Já falei isso no vídeo, né? A maioria dos editais eles cobram artigo 96 a 200, né? O artigo 96 é saúde, direito de idoso, né? Dever do Estado, por aí vai. Então, 194 é a parte de seguridade social e a gente vai ver que algumas questões da IBFC ela pede o artigo 94. Então, atenção, é para estudar do artigo 94 a 200, a gente vai ver. Então, aqui a gente já marcou um assunto que está cobrando, né? Então, vamos ver aqui. Falso, verdadeiro. Aí tem alguns macetes, né? Se você pega uma muito verdadeira ou uma muito falsa, você já vai nas opções para ver a possibilidade, né, de resposta. Assistência à saúde é livre iniciativa privada. Tem lá na Constituição Federal. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes mediante contrato de direito público convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. O Estado deve fomentar a destinação, né, de recursos públicos para auxílio e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, dar dinheiro, né, incentivar, né, a destinação de recursos. Essa está muito falsa, né? Então você tem, né, aqui tem algumas questões que a maioria das pessoas acerta, né? A questão de SUS, essa que seria uma, não só pelo conhecimento, né? Mas aqui é por ter aqui, dar dinheiro a empresas privadas com fins lucrativos fica muito falso. Então, olha aí, a única alternativa que tem o falso aí é a letra D aí, né? Então, vamos. Eu vou dar aula desses assuntos, Constituição Federal, artigo 94 ao artigo 200. Então, eu não quero falar muito especificamente desses assuntos, não, porque fica muito longo. É melhor falar desses assuntos separadamente. A Constituição Federal, se você abrir na internet, eu aconselho que você abra lá no site do Planalto para ver as atualizações que a Constituição Federal tem, né?
Aqui só para mostrar o artigo 94.200. A questão cobrou, né, o artigo 199, que é a participação das entidades privadas, né? E você pode aqui, ó, opa. Geralmente são esses artigos que são cobrados, artigo 96, né? Artigo 97, artigo 98, muito cobrado artigo 98. O artigo 98 é grande, a gente vai ver que não tem necessidade de estudar essa parte enorme do artigo 98, né? E no artigo 99, relacionado à questão aí, as instituições privadas poderão participar de forma complementar, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Ele botou fomentar, né? Assistência à saúde é livre iniciativa privada. Então, o artigo 99, ele é tranquilo quando é cobrado em questões de concurso. Então, a gente tem aí a Constituição Federal e o artigo 99 sendo cobrado. Não é o meu objetivo de dar aula da Constituição Federal aqui, né? Nem dar aula de qualquer assunto específico. A gente está fazendo uma análise do edital e buscando, né, entender quais são os assuntos que a banca IBFC mais cobra em relação ao SUS. Esse é o nosso objetivo, né? A aula de Constituição Federal a gente dá. Então aqui, um assunto que a IBFC cobrou naquele mundo de edital. Vamos ver outro assunto aqui. As ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Artigo 198 da Constituição Federal. Então, mais uma vez, cobrou a Constituição Federal. Sobre o tema, cenário alternativa de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente, atenção, né? Quando fala, ele quer a questão correta ou a questão incorreta, você vai lá e grifa. Eu quero ver a errada, a questão errada. O aluno vai numa pressa, ele vê a primeira, tá certa? Ah, essa aqui deve estar certa. Então ele erra, né, no concurso, aí se afobado de preencher logo uma questão e ele acaba marcando a correta e não a incorreta. Muito cuidado nessas questões. Ele quer a incorreta do artigo 98 das diretrizes, né? E das diretrizes a gente tem aqui que é muito cobrado, muito cobrado. Aqui artigo 98. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Esse artigo, claro, as diretrizes vão se repetir lá no artigo 7º da Lei 8080, né? Os princípios diretrizes que tem atualização, tá? Então, como ele quer incorreta, a gente vai ver que não está como diretriz. Seletividade da prestação de serviços, né? Atendimento integral, participação da comunidade, descentralização. Seletividade não tem, marcamos aí a letra C. Cuidado também com os gabaritos que são disponibilizados pela própria banca, que alguns gabaritos o pessoal entra com recurso e nem sempre estão certos, tá? Bom, duas questões de Constituição Federal. Aí ele pula aqui para o decreto 7508. Gente, decreto 7508 deveria ser cobrado sempre, mas, né, o decreto ele regulamenta a Lei 8080 na organização, no planejamento, na assistência, na articulação interfederativa, né? É interessantíssimo esse dispositivo. O decreto regulamenta a Lei 8080 para dispor sobre a organização do sistema, planejamento, assistência e articulação interfederativa. Sobre a disposição do decreto, assinala a alternativa que apresenta corretamente a definição de rede de atenção à saúde. Ele quer saber o que é rede, como está no decreto, né? Isso daí, né? E o decreto, quando começou a ser cobrado em questões de concurso, a primeira banca que cobrou foi a FUNCAB, no concurso do Estado, da Fundação.
né? 2012. 2011, 2012. O edital saiu em 2011, 2012. Então o decreto foi posteriormente sendo cobrado em muitos concursos. E aqui, um dos artigos mais importantes que é cobrado no decreto é o artigo 2º, que vem com essas definições. Para efeito deste decreto, considera o que é região de saúde, o que é contrato organizativo da ação pública. A gente vai ver muito isso nas questões. Portas de entrada, comissão intergestores, mapa de saúde, rede de atenção à saúde. São 8 no total. Serviços especiais de acesso aberto, protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, o que a banca ela faz? Ela vai pegando a definição de um e coloca como conceito de outro. E esse joguinho, né, de ter uma descrição correta, porém, não é o conceito de um determinado assunto. Então é como se eu pegasse aqui o conceito de protocolo clínico, colocasse aqui no serviço especial de acesso aberto e o conceito de serviço especial de acesso aberto colocasse no protocolo clínico e colocasse lá como alternativa. Essa brincadeira que as bancas vêm fazendo aí com o decreto 7508, né? E não vai ser diferente aqui. Então, mas ele quer o conceito de rede de atenção à saúde, né? A rede de atenção à saúde, se você pegar aqui lá no decreto, né, é um conjunto, né? Vamos entender que rede, né, são vários serviços, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Eu não vou dar aula de decreto aqui para vocês. Vai ter uma aula separada de decreto. A gente só está pontuando os assuntos que a banca IBFC vem cobrando aí nesses tempos, nesses concursos mais recentes que ela vem fazendo. Então, o decreto, né, foi cobrado e, bom, aqui ele bota espaço geográfico contínuo, é o mapa de saúde, conjunto de ações e serviços articulados em nível de complexidade crescente, que vai ser a nossa resposta, que é a rede. Instância de pactuação são comissões intergestores, serviço de atendimento inicial, porta de entrada. Então fica aí já uma dica do artigo 2º para você estudar, né? E a resposta aí é a nossa letra B, de bola, tá ok? Conjunto de ações e serviços. Já fica a dica aí do artigo 2º para o decreto. E ele cobra uma outra questão de nível superior do decreto. A gente está falando de uma prova que teve em 2022. O decreto está presente no edital de 2023? Está aqui, ó. Decreto presidencial, né? 2000, aqui o decreto 7508. Então a gente já viu questão do decreto, viu questão de Constituição Federal, né? E vão marcando aí. Olha aí o que a IBFC vem cobrando. Qual é essa questão do decreto aí? Acerca da disposição sobre planejamento da saúde prevista no decreto, analise afirmativas a seguir. Bom, planejamento, já que o decreto ele regulamenta a Lei 8080, a organização, planejamento, assistência e articulação, então ele vem falando aí da parte do planejamento, né? Tem lá no decreto. Vamos lá. Você vê aqui a parte de região, aí então, do planejamento de saúde, né? Também é importante estudar, né? Existem algumas questões que a gente vai ver que ele cobra o planejamento da Lei 8080. Segundo a Lei 8080, o planejamento, a gente vai ver isso. Né? Aqui ele está sendo muito claro sobre o planejamento do decreto 7508. Assim como você pode ter questões falando especificamente se referindo à Constituição Federal ou a uma lei específica. Tá? Aqui ele falando, segundo o planejamento do decreto 7508, é correto aí, né, avaliar as questões para ver o que é verdadeiro e falso. Então ele fala que o planejamento será ascendente, de nível local federal, né?
ele vai tirar as questões daqui, do planejamento. Tá ok? Aí, mais uma vez, com opções de ver certo e errado, se você tiver alguma muito errada, você já vem aqui nas alternativas e pode matar a questão, beleza? Também aí para quem não sabe muito, né? Não precisa, sou um entendedor profundo do SUS. Mas em questão de concurso, você pode aí ir brincando com as alternativas que você pode acertar sim. Planejamento de saúde será ascendente e integrar de nível local até o federal, ouvindo os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando as necessidades das políticas de saúde com disponibilidade de recursos financeiros. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes. Será que a palavra centralizada é uma palavra muito correta? Vamos ver isso lá. Lá no decreto. Obrigatório, compatibilização. O planejamento de saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada. Né? A palavra centralizada não é uma palavra, de certa forma, errada aí nas questões de SUS. É ver, né? Palavras apenas, somente, não. Né? Centralizada aí no SUS, então, o SUS preconiza descentralização, não centralização. Então, aí, artigo 18, a gente está vendo que a palavra centralizada, opa, já tem aqui uma que está incorreta. Apenas a 1 e a 2, né? Que ficam aí corretas. Não vou entrar em detalhes com uma e com outra, mas você já viu uma muito falsa e é possível checar as outras lá no planejamento. Né? Não vou dar aula de decreto, mas sim já mostrando aí quais são os assuntos que são mais cobrados. Aí, cadê? Essa, botei até o gabarito que a própria IDFC coloca, isso, os gabaritos pós-recurso, né, que é importante, né? Opa, cachorro latindo. Bom, aí vem resolução 553. O Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde. Sobre a disposição da resolução, assinale a alternativa incorreta. Ih, professor, eu nem sei que resolução é essa, não li. Foi tanta coisa para ler e dei prioridade, né, ao que você falou. Bom, essa resolução aqui não é alguma coisa tão grande, né? E ela vem dividida em diretrizes, ó, tá vendo? Primeira diretriz, segunda diretriz, terceira, quarta, quinta, né? Bom, geralmente esses dispositivos o pessoal pega, né, para cobrar os inícios, né? Máximo meio, final quase não é cobrado, né? Então, os inícios aí desses dispositivos é que caem em concurso. Né? Primeira diretriz, toda pessoa tem direito em tempo hábil. Aí vem desdobrando aqui. Cada pessoa possui o direito de ser acolhida. Promoção e proteção devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais. É importante dar uma lida nela? É importante. Né? Pelo menos algumas vezes. E foi daqui que ele tirou e ele quer a questão incorreta da diretriz. Né? É claro que a gente vai usar de bom senso para algumas questões, né? E ver que tem uma frase, pelo menos, tem alguma coisa muito errada. Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados em relação com os serviços
de saúde. Está lá na quarta diretriz. Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Sem interrupção. Então, ok? Está aí na quinta diretriz. Né? Aqui ele bota toda pessoa tem direito à informação sobre o serviço de saúde e aos diversos mecanismos de participação. Também está lá na resolução, está na sexta diretriz. Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso. Né? Aqui já é alguma coisa. Seria uma questão aí que eu acho que todo mundo acertaria. Né? Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde. Aí foi uma questão aí, pô, resolução eu não li, mas caiu alguma coisa, uma frase que está muito na cara. Né? E você tem lá na quinta diretriz, né, que na verdade toda pessoa deve adotar comportamento respeitoso com as demais pessoas, não desrespeitoso. Mas aí eu chamo a atenção que é para o aluno grifar qual é a questão, o que ele quer como resposta. Aqui é a resposta incorreta. Incorreta. E se a pessoa não marcar aqui, eu quero a errada, ele pode, na pressa, marcar A, ou a B ou a C. Ah, isso aqui deve ser uma dessas aqui. Aí ele marca lá achando que tinha que marcar a correta. E ler com calma é importante. Então, letra D aí é o nosso gabarito. Dê uma lida na resolução 553. Então, a resolução 553 está no edital de 2023? Tá sim, ó. Tá aqui, ó. Resolução 553. Tá aqui. Tá bom? Então, opa. A gente viu que para esse edital de 2023, você tem já 3 assuntos aí que em 2022 foram cobrados. E lá no próprio edital de 2022, para o nível superior, o cara que estudou esse catatal de coisas aqui, né, caiu lá o decreto, caiu a Constituição Federal e caiu a resolução 553. Né? Opa, olha aí quanta coisa ele estudou e 3 assuntos apenas que foram cobrados na prova. É assim mesmo, tá? Você estuda bastante e cai pouco. Tá? Não é o normal pegar. A IBCE, em 2016, que eu preparei o pessoal, o edital ele foi assim. Eu não vou falar do edital porque é muito antigo. 2016 já se passaram já um tempinho, passou um tempinho aí, então eu não vou ficar falando dessa época remota, não. Mas ele cobrava assim as questões, às vezes um item de cada assunto lá da legislação do SUS. E mudou, a IBFC, né? Eu não vou falar especificamente da IBCE, mas sim da banca IBFC, tá bom? Bom, vamos para o nível médio. Questões aí da Secretaria Municipal, nível médio. Acerca das disposições da Lei 8080, opa, o nível médio já cobrou Lei 8080. Né? Então você já tem aí pá, a Lei 8080 sendo cobrada. A Lei 8080, antes de falar da questão, né? Se você abrir também na internet, no site lá que fala do Planalto, nos sites oficiais, ela vai vir com as devidas alterações, tá ok? Que nem a Constituição Federal. Então nós temos bastantes alterações aí. Para quem está começando a ver 8080 agora, ou tem algum material da Lei 8080 antigo, eu tenho aqui uma apostila que eu estudei há 10 anos atrás da Lei 8080. Esquece, não vale mais. Né? Tem assuntos que foram modificados agora, 2022, tem coisas que podem ser modificadas e estão aqui. Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Saúde do Trabalhador, redação dada pela Lei 14.552 de 2023. Foi mudado esse ano. Ah, mas eu tenho uma apostila do ano passado. Olha só, mas tem alteração desse ano na Lei 8080. Então é importante, dispositivos legais, é importante que você abra, sempre que tiver um concurso, abra na internet, né, em sites oficiais, no gov.com, e você tenha essa legislação com as devidas alterações da época, tá ok? Bom, o que nessa prova de nível médio está cobrando a Lei 8080? Eu vi essas questões da IBFC de Lei 8080, caramba, olha, eu já dou aula para concurso desde 95, né? Tá até 98, mas desde 95. Trabalho na saúde antes do SUS. Entrei em 88 para trabalhar na saúde, né? E acompanhei aí essas mudanças da legislação no SUS, nos hospitais, nos atendimentos de saúde. E, claro, para concurso, a gente vê desde muito tempo, quando começaram a cobrar questões de SUS, né? Cobravam assim, lei de subsistema, alguns artigos lá do final. Isso foi esquecido. Então, começaram a cobrar muito o artigo 7º da Lei 8080. Né? O artigo 3º, o artigo 6º, o artigo 7º, do 20 ao 26, o artigo 15, 16, 17, 18 são as atribuições de cada esfera, o artigo 12 e 13 são as comissões intersetoriais. Bom, e a IBFC tem cobrado artigos que eram cobrados lá no tempo remoto, mas a gente vai ver aos poucos. Aqui ele está, em relação à Lei 8080, marcar verdadeiro e falso. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis de seu pleno exercício. Na questão do bom senso, até agora, não tem nada errado. Né? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado exclui das pessoas. Aí está lá no artigo 2º, né? Está aqui, vou mostrar para vocês. Opa! O dever do Estado não exclui das pessoas. Parágrafo 2º do artigo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas. Será questão aí, né, para pegar o pessoal. E também no bom senso, né? Dever, as pessoas também estão incluídas aí nessa responsabilidade. As duas primeiras verdadeiras e a última aí falsa. Bom, a gente vai ter uma aula de 8080 específica, mas pelo menos estou pontuando alguns artigos mais importantes que são cobrados. Né? As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal. Sobre o tema, a cidade alternativa que apresenta incorretamente, aqui, ó, um princípio previsto na Lei Orgânica de Saúde. Olha, vamos ver os princípios, e é o 7º artigo, que eu sempre falo que é o artigo mais importante da Lei 8080, que é o artigo 7º, que traz os princípios, descreve os princípios e diretrizes. E uma novidade não, né? Todo mundo aí conhece universalidade, integralidade, preservação, igualdade, direito à informação, né? Isso já foi bem cobrado em concurso. Quem é concurseiro está aí cansado de saber desses princípios, né? Agora, opa, você tem, né? A gente ia até o 13º, Organização de Serviços Públicos, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.
E aqui vem organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a lei, né? Aqui, ó, 2017 foi essa atualização. Opa, então organização de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência é um princípio de diretriz do SUS? Sim, está aqui no artigo 7º. Né? Cuidado com essas atualizações. Tem gente que não está acostumada. Então vamos lá. Qual é a incorreta? Preservação da autonomia, da sua integridade física e moral. Organização do serviço de modo a fomentar, de novo a palavra fomentar, usada aí pela IBFC. Fomentar, a gente viu lá a questão de fomentar subsídios, né? Renda, recursos financeiros para entidades com fins lucrativos, estava errado. Organização de serviços de modo a fomentar é o 13º princípio do 7º artigo. Organização de serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Essa daí é a questão errada. Olha que ele pega aqui: integralidade de assistência é entendida como um conjunto articulado, universalidade do acesso aqui. Bom, questão errada, letra C, de casa, letra B, B de bola, pelo amor de Deus, letra B de bola, que é errada aí, né? Olha, aqui tem uma questão da lei de proteção de dados. Como a lei de proteção de dados, ela não está no edital de 2023, eu não vou comentar sobre essa lei de proteção de dados. Tem que estudar, professor? Pelo edital, não. Tem que estudar. Ah, eu estou vendo um montão de questão anterior da IBFC. Tá, mas você vai fazer o de 2023. O que tem de novo aqui, que eu vou falar isso com vocês e tenho falado sempre, é um item novo, Política Nacional de Atenção Hospitalar. Isso aí a gente vai ver com calma numa aula específica e falar sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, que não está presente em nenhum dos editais anteriores. A gente vai ver esses editais mais recentes, não está presente. Vai ser cobrado uma questão? Sim, vai ser cobrado uma questão dela. Eu tenho quase total certeza. Um item entra como novo e possivelmente será cobrado. Ah, pode ser cobrado no nível superior, ou pode ser cobrado no nível médio. Talvez não seja cobrado nos dois, mas em um dos dois terá uma questão, possivelmente terá uma questão de Política Nacional de Atenção Hospitalar. Então, como a Lei de Proteção de Dados, a 13.709 aqui, não está presente, eu não vou comentar, né? Só vou dar aqui o gabarito, que foi o gabarito aqui, a letra C, né? Eu não vou comentar, não. Beleza? Município também de Cuiabá, não interessa pra gente, né? Foi para quem fez o concurso lá, né? Deu aí a letra A, não precisa estudar isso não, tá? Não precisa estudar isso não. Estou botando aqui só o gabarito. E aqui também Estatuto dos Servidores, que ele botou aqui letra C, também não vou falar de Estatuto dos Servidores dessa prova aí do município de Cuiabá. O que foi importante para a gente, né, foi nessa aula entender que um conteúdo e o conteúdo dos tópicos, né, que serão cobrados das questões de concurso são vários, nem todos caem, alguns apenas caem, né? Você tem que dar uma olhada, estudar, olha só, tem até pena. Política Nacional de Humanização, né? Que a IBCE quase não vem cobrando, né?
Tem outros. A resolução 453, a gente vai ver outras provas da IBFC, né, que são cobrados. Mas neste concurso especificamente, o aluno estudou muita coisa, né? E do SUS caiu aqui Constituição Federal, decreto, né? E aqui, como ele considera aqui resolução 553 aqui também como legislação do SUS, aqui ele botou legislação geral, tem muito isso. Tem umas provas que vem legislação do SUS, a outra é legislação geral, conteúdo. A de 2023, ele bota a legislação do SUS, né, edital. E não tem assim uma bibliografia, né? Ou pelo menos link dizendo onde você pode pegar esse material e tal, não. Ele só coloca os assuntos, a IBFC só coloca os assuntos. Então, para finalizar, aqui, sem muito luxo na gravação, mas eu peço paciência para vocês, a gente está aí sendo mais objetivo possível para que você possa focar nos assuntos principais para a prova de 2023. Então, por enquanto, já com exemplo da Secretaria Municipal lá de Cuiabá, né? Secretaria de Saúde de Cuiabá, essas provas. A gente já viu que a Constituição Federal é importante você estudar, o Decreto Presidencial, a Lei 8080, a 842, né? A Lei 8080 que a gente viu aqui dos princípios. 842 não caiu, né? E a resolução 553. Vamos guardando aí, que a gente vai sempre, na próxima aula, trazer o edital de 2023, fazer uma comparação com o que a gente estiver estudando. Então, fica aí essa primeira aula para vocês. Estudem, né? E boa sorte no concurso aí do dia 17 de dezembro. Haverá outra aula de outras questões da IBFC, de outros municípios e órgãos públicos, tá ok? Um abração.